Oi pessoal, meu nome é Rodrigo Imaginário e agora a gente vai ver um pouquinho sobre o App Locker, né? Você sabe se o seu desktop está seguro, né? A gente vai ver como que o App Locker, que é a nova feature de segurança do Windows 7, pode ajudar a gente. Bom, quais são as formas tradicionais de se proteger os seus ativos de rede, né? Seus ativos digitais, não? Então, primeiro, usuário comum. Então, desde do Windows XP, a Microsoft vem trabalhando firme para poder permitir que os usuários consigam trabalhar e fazer todas as suas funções como com as credenciais comuns, né? Então, no Windows Vista isso melhorou bastante. No Windows 7 a gente consegue garantir que o usuário consegue fazer todos os trabalhos dele sendo um usuário comum, não precisa ser administrador da máquina. Isso fez com que aumentasse muito a segurança do nosso ambiente, né? Ou seja, as máquinas estão controladas, então aumentou a segurança tanto dos dados quanto até de pirataria, né? O usuário não pode mais instalar qualquer software porque ele não tem a permissão. Então a gente também implementa firewall, antivírus, políticas de acesso aos dados, né? Políticas de as pastas compartilhadas com seus grupos, suas permissões configuradas, né? DRM, criptografia, isso tudo faz parte do dia a dia comum das redes. Entretanto, qualquer software que esteja rodando em nome do usuário tem os mesmos acessos que o usuário. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que se eu tiver um programa executando na máquina, ele tem os mesmos acessos que aquele usuário tem. Então, um programa malicioso, um malware, um programa que contaminou aquela máquina, ele pode ter acesso a servidores, a pastas e a arquivos, porque ele está no contexto do usuário que está rodando aquele programa. Então, isso passa a ser uma preocupação, né? E como que os controles de aplicação é feito? Então, os problemas atuais. Os usuários podem instalar aplicações não aprovadas. Mas como assim, Rodrigo? O usuário comum ele pode instalar? Sim. Desde que, em paralelo, como a Microsoft vem trabalhando para fazer com que o usuário comum consiga trabalhar sem permissão de administrador, sem nenhuma permissão especial, ou seja, sem permissão de instalar programas na máquina, as empresas também têm trabalhado para adaptar os seus programas para que não precise também da permissão de administrador para ser instalado. Por exemplo, o Google Chrome. Então, o Chrome ele pode ser instalado no contexto do usuário. Ou seja, qualquer usuário da sua rede local, se o Google Chrome não foi homologado, não está aprovado para estar rodando na sua rede, ele não poderia ser instalado. Mas você não consegue garantir isso. O seu usuário comum pode instalar o Google Chrome. Assim como o Google Chrome, vários outros softwares, jogos, aplicativos, várias outras coisas estão podendo ser permitidos de ser instalado no contexto do usuário comum, né? Isso traz um problema de segurança, ok? Então aí veio o App Locker. O App Locker é uma forma mais granular, mais fácil e mais completa de garantir que somente os softwares que você autorizou possam ser instalados, né? Bom, Rodrigo, mas não tem isso Software Restriction Policy lá na GPO hoje? Tem, mas ela é bastante limitada e muito complexa. O App Locker ele estendeu o poder dessa restrição de aplicação e está muito mais fácil de ser usado. Como é que ele funciona? Basicamente, você tem as configurações de permitir, de negar e as exceções, né? Sempre há exceção. Então a gente executa na permissão execução limitada e bloqueia o resto. Então, ou seja, qualquer coisa vai dentro desse escopo vai estar permitido, o que não tiver vai estar negado. Então é um conceito parecido com o do firewall, né? Negado é a mesma coisa. Qualquer coisa nesse contexto vai ser negado, o resto vai estar permitido. E a gente pode criar exceções em ambas as regras. Então a gente pode criar exceção para um grupo específico, um grupo de suporte, um grupo de administradores, ou um grupo específico. E assim com essas três características montar o cenário mais apropriado, né?
Um ponto interessante é que a gente pode criar regras com base nos publishers, nos publicadores. O que isso quer dizer? Por exemplo, eu tenho o meu pacote Office. O meu pacote Office ele tem uma versão, ele tem um hash. Né? Hoje, uma das maneiras que a gente tem de garantir com Software Restriction Policy é a gente bloquear o hash daquele executável. Mas a cada atualização do executável muda o hash. O que isso quer dizer? Então, sai uma versão nova, sai um self-spec, um hotfix, o hash é outro. Então, você vai ter que estar sempre atualizando aquilo. Isso gera um custo administrativo muito grande e, por vezes, você deixa uma brecha de segurança. Então, a política com base no publicador, no publisher, ela abrange um pouco mais isso. Então, eu consigo, perceba aí na foto, na imagem, no slide, que a gente consegue subir entre o publicador, o nome do produto, o nome do arquivo e a versão. Então, se eu subir essa barrinha, eu posso dizer o seguinte: independente da versão, qualquer produto do Office 2007 vai estar permitido. Isso quer dizer que, quando o meu Office 2007 for atualizado, alguma atualização de segurança e etc., eu não vou precisar atualizar a minha política, ela já vai estar funcionando automaticamente. Né? Se eu quiser confiar no publicador, no caso, por exemplo, a Microsoft, qualquer software da Microsoft eu confio, eu subo um pouco mais o parâmetro e aí sim você reduz mais ainda a necessidade de fazer a atualização. Então isso a gente pode aplicar com qualquer executável. Né? É óbvio que o executável tem que estar com essas características, essas configurações no seu metadados. Normalmente os softwares estão. Então a gente pode configurar isso no software, por exemplo, da Adobe, da AutoCAD, Corel, o que seja. Qualquer software que você usa, você carrega o executável dentro da ferramenta, ele já preenche esses dados e aí você trabalha no nível de configuração que você quer. Né? Tem a parte do target, que é o que? As permissões. Então você pode associar um grupo de permissão, uma ação de permissão para um determinado grupo. Né? Com isso a gente consegue ter uma configuração mais granular, a gente consegue criar diversos cenários. Então eu posso dizer, por exemplo, que um determinado software, que é um software de planilha financeira, ele vai ser acessado somente para quem fizer parte do grupo financeiro. Quem não fizer parte não vai poder executar. Então isso garante também uma maior ajuste na sua política. Né? E o legal, pessoal, a gente pode rodar em modo de auditoria, ou seja, a implementação do AppLocker ela tem que ser bem planejada, porque uma vez aplicado e a gente cria todas essas configurações na GPO, você pode, por um acidente ou por um planejamento não tão bem feito, bloquear todos os seus acessos de rede dos seus usuários. Então tem que tomar bastante cuidado. Um procedimento que a gente recomenda é começar a trabalhar somente em modo de auditoria, ou seja, ele vai funcionar exatamente seguindo as regras que você criou, mas não vai restringir, vai simplesmente logar aqueles formas de acesso. Você depois vai analisar os logs e vai ver se está tudo direitinho conforme você precisava, para aí sim criar a restrição. Né? Essa é uma maneira mais segura e mais precavida de implementar o AppLocker. Okay? Uma coisa interessante, pessoal, o AppLocker também ele é criado, a gente pode configurar com base na pasta de destino, ou seja, eu posso configurar uma regra bastante simples. Qualquer software que seja instalado na pasta arquivos de programas do meu Windows é um software permitido. Tá? O que não for na pasta arquivos de programa não é permitido. Isso quer dizer o quê? Qualquer usuário comum, para ele instalar na pasta arquivo de programas, ele tem que ter permissão de administrador. Aqueles softwares que a gente comentou que eles instalam no contexto de usuário, eles instalam no perfil do usuário, que é fora da pasta arquivo de programa. Então o Windows já tem restrições de segurança na pasta arquivo de programa. Então ele trabalha nesse conjunto, ele utiliza essas formas para poder tá compondo a sua política de segurança. Né? E tudo isso a gente pode estar criando inclusive scripts em PowerShell. Então esse é o AppLocker, é a solução para garantia de controle de aplicação e execução no seu desktop da Microsoft.